Olá, boa noite. Angola, boa noite. Foi condenado hoje a 10 anos de prisão. O mentor do projeto financeiro Estagiários, o réu, é acusado de ter lesado mais de 800 pessoas. O caso remonta ao ano de 2021, quando o mentor do projeto foi acusado de usar os fundos do projeto para fins pessoais. Edson de Oliveira, proprietário da empresa Estagiários Finance, é acusado dos crimes de burla qualificada e abuso de confiança. Durante a leitura da sentença do processo número 126/2024-A, que decorreu no Tribunal de Comarca de Luanda, Dona Ana Joaquina, de acordo com a produção de prova, a Estagiários não tinha legitimidade para exercer a... O arguido prometia a cada uma das pessoas ofendidas neste processo em como o dinheiro recebido seria posto a render e, no final dos 3 ou 6 meses, conforme o caso, procederia à devolução do capital aplicado, acrescido de juros que variavam entre 10% a 20% do valor investido. E daí passou a captar os depósitos das 871 pessoas, ora ofendidas nos presentes autos, que acreditaram que o projeto era algo sério, que no total desembolsaram 2 bilhões e 36 milhões e 250 mil e 850 kwanzas. Entretanto, o arguido foi condenado a uma pena de 10 anos de prisão por ter lesado 871 pessoas, causando-lhes prejuízos avaliados em mais de 3 mil milhões de kwanzas. Provados todos os factos articulados na dota acusação pública, deduzida contra o arguido Edson Caetano de Oliveira, e, em consequência, decide, em nome do povo angolano, em condená-lo na pena de 10 anos de prisão. Vai ainda o arguido constituído na obrigação de pagar a cada um dos ofendidos o valor correspondente ao montante aplicado nos termos do denominado contrato de investimento celebrado com a empresa Estagiários. Condenar o arguido no pagamento de 1 milhão e 300 mil kwanzas de taxa de justiça. Alguns lesados contam na primeira pessoa as dificuldades causadas pela burla. Eu cheguei a aplicar 1 milhão de kwanzas. Não consegui realizar, construir a minha casa. Estou na casa de renda. Há pessoas que morreram, há famílias que se separaram. Há N problemas resultantes desse caso. Queremos que o tribunal toma conta, porque para que os nossos dinheiros voltem, é importante que esses todos somatórios apareçam. Os bens do arguido foram confiscados e ficarão perdidos a favor dos lesados que estão cadastrados pelo tribunal. Vai-se criar uma comissão administrativa com competências para o efeito, no sentido de fazer um inventário de todos aqueles imóveis que foram apreendidos e constam nos autos, para que efetivamente consiga-se fazer um rateamento com os ofendidos. Portanto, nós aqui, enquanto advogados assistentes, apelamos ao tribunal que haja alguma dinamização do conjunto de imóveis, quer o carro, casas e lojas, etc., que foram apreendidos nos autos, que se consiga ver se conseguirmos alguma coisa para partilhar com os ofendidos. Nós não vimos uma solução prática como tal. Por isso é que nós dissemos que vamos aguardar aquele que é o período legal para ver se podemos ou não interpor recurso e ver se numa outra instância conseguimos uma melhor solução. O Tribunal de Comarca alegou que irá pronunciar-se oportunamente a respeito da custódia do arguido. Vamos conhecer os destaques desta edição. Cirurgias robóticas começam amanhã no Hospital Dom Alexandre do Nascimento. Fiéis tentaram vandalizar uma paróquia em Viana para roubar a imagem de uma santa e o cofre das ofertas. Angola quer apostar na refinação local de petróleo. O ministro falou hoje no espaço Economia Sem Macas. Várias ruas de Luanda continuam com o trânsito condicionado e mal sinalizado por causa das obras da EPAL. Relatório parecer da Conta Geral do Estado foi apreciado, discutido e votado na Assembleia Nacional. Angola vai formar técnicos cabo-verdianos em reforma do Estado, gestão de recursos humanos e prestação de serviços ao cidadão. Ainda em baixa a taxa de aleitamento materno no país. Seminário para marcar a Semana Nacional do Aleitamento aconteceu em Luanda. Internacional angolano Bruno Fernando, contrato fechado com o Toronto Raptors do Canadá. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Que começa agora.
Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite e bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esses trabalhos são trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite, Angola. Está tudo a postos para o arranque amanhã das cirurgias robóticas no Hospital de Doenças Cardiopulmonares Dom Alexandre do Nascimento. A prioridade no arranque é para as doenças de urologia, com destaque para os casos de cancro da próstata. A campanha é gratuita. As cirurgias robóticas terão início nesta terça-feira no Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, disse que esta cirurgia é minimamente invasiva e, numa primeira fase, vai atender doentes com cancro da próstata. Vamos iniciar com a cirurgia robótica, uma cirurgia, como muito bem disse, minimamente invasiva, reduzir o tempo de internamento, maior precisão e quando as doenças são diagnosticadas precocemente, como por exemplo no câncer da próstata, que serão as primeiras cirurgias a serem feitas, o doente pode ser curado. Por esta razão, nós estamos a fazer uma campanha massiva de rastreio do câncer da próstata para, por um lado, estratificarmos os doentes, verem aqueles que têm o diagnóstico, os que têm condições para a cirurgia robótica, os que têm condições para a cirurgia prostática aberta e aqueles que eventualmente têm que ser encaminhados a curto trecho para radioterapia ou quimioterapia ou tratamento hormonal. Por isso, Angola vai fazer história, com a exceção da África do Sul. Na África subsaariana, nós somos o primeiro país a fazer cirurgia robótica. Penso que é de grande importância, visto que é uma cirurgia minimamente invasiva, com menos complicações. E, para além disso, permite que o paciente fique menos tempo internado, preserva, de certa forma, a sua ereção e também dizer que é uma das cirurgias que tem tido sucessos no mundo. Mais de 14 profissionais vão ser treinados para as próximas cirurgias. Numa primeira fase, colocar cerca de 15, uma equipa de 15 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, a equipa de esterilização, que também é fundamental, a equipa de telecomunicações, vamos ter engenheiros nossos também neste processo. O especialista em cirurgias robóticas, Dr. Patel, falou da importância desta campanha e garantiu que a sua equipa vai trabalhar com os profissionais angolanos para que tudo corra como esperado. I think it's a very important day for Angola. Vai ser um marco na cirurgia aqui em Angola, porque nós vamos realizar uma cirurgia de prostatectomia radical, né? E é um dos tratamentos padrões aí para o câncer de próstata, e a Angola vai ser o primeiro país aqui da região, né, especialmente da África subsaariana, e vai ser um marco, porque vai ser uma referência. Nós trouxemos todo o nosso time, nós vamos treinar aqui, vamos trabalhar em conjunto com os angolanos e vai ser muito importante esse passo, principalmente no câncer de próstata, que é uma doença bem prevalente aí nos homens no mundo inteiro. To go safely, it'll be the first ever, and then we plan to do one on the next day also. Já passam mais de 30 dias desde que começaram as obras para beneficiar determinadas zonas de Luanda de água potável. As obras em bairros de grande fluxo de trânsito condicionam a mobilidade e preocupam os condutores. Os constrangimentos na mobilidade rodoviária nos pontos a serem intervencionados pela IPAU começam logo pela manhã.
Na zona da Vila da Gamec, na Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loi, os automobilistas entendem que as vias alternativas deviam ser melhor preparadas e sinalizadas para facilitar o acesso rápido aos pontos de destinos. A princípio, realmente fazíamos 1, 2 horas no trânsito. E para nós que trabalhamos é um constrangimento enorme mesmo. É bom que se criam vias alternativas que facilita também a mobilidade da população, da automobilista como nós. Realmente da nossa paragem do Golfo 2 levamos pelo menos por aí uns 8 minutos. Agora está a se levar mais tempo. A alternativa não está nada fácil. Está toda esburacada. Isso vai dificultar, quer dizer, as viaturas realmente são partidas, as viaturas são danificadas, mas depois quem vai resolver essa situação? São os proprietários, somos nós. Então há que se criar essa situação, quer dizer, para que haja essas vias alternativas terciárias, é preciso que as condições sejam mesmo criadas. O Estado tem que criar isto. Na opinião de Silvério Alexandre, faltou a comunicação sobre o início das obras, situação que tem causado alguma impaciência ao longo do engarrafamento. A informação é importante. Passar essa informação para que nós estejamos preparados, porque há pessoas que não estão preparadas, depois os ânimos vão se exaltando, isso não é bom. Apesar do longo período de intervenção para o lançamento das condutas adutoras de 400 e 800 milímetros da IPAU, Dona Isilda prefere olhar para os benefícios quando concluídos os trabalhos. Não importa o que nós vamos passar, para nós é uma mais-valia. Nós pagamos 30, 40 mil, 25 mil de cisterna de água todos os meses. É uma renda de casa. Então, não importa o sacrifício que vamos ter que fazer. O importante é que nós vamos ter água. Dessa vez não pode falhar. Até quarta-feira será reposta a circulação normal do trânsito automóvel, segundo o coordenador do Centro de Distribuição de Águas do Morro Bento e o GP, Job dos Santos. Está previsto já a partir de quarta-feira liberar esse troço que já foi instalado as redes, né? Agora estamos no trabalho de reposição do solo, fazer o aterro, compactação, para então liberar o sentido do trânsito, que é o fluxo normal. As vias alternativas criadas, segundo ainda Job dos Santos, vão continuar a merecer intervenção paliativa para descongestionar o trânsito nas vias em obras. Ontem mesmo começamos a implementar alguns picolés para dividir dois sentidos numa faixa, mas logo pela manhã, no dia de hoje, era um engarrafamento tremendo. Né? Tivemos novamente por volta das 8, 9 horas a trabalhar com o pessoal do trânsito e vamos fazer novamente a melhoria na via da alternativa para servir então aquilo que foi inicialmente projetado. Os trabalhos sob responsabilidade da empresa pública de águas de Luanda, que vai até o mês de setembro, visa melhorar o abastecimento nos bairros Inorade, Imbondeiro, Morro Bento 1 e 2, Gamec, Futungo de Belas e Cauelele. Mais uma semana e os preços continuam em alta no mercado. O arroz e o frango importados foram os produtos que mais alterações sofreram. Segundo economistas, os dois produtos estão 4 pontos % mais caros em relação ao ano passado. Os produtos da cesta básica, como o arroz e o frango, têm registrado alta de preços no mercados formal e informal da capital. Numa ronda feita, foi possível constatar que o custo de vida tem aumentado e os cidadãos estão a encontrar enormes constrangimentos para ter acesso aos produtos da cesta básica. A compra de uma caixa de coxa de frango não tem sido fácil para muitas famílias. O arroz é outro produto que encareceu bastante. Os preços estão muito altos, estão muito caros, está mesmo muito caro. Que vejam bem os preços sobre os produtos alimentares, porque a vida está mesmo muito difícil. A concha eu compro 38 a caixa e eu vendo 2 mil. Os preços na minha bancada estão muito caros, porque também no armazém está muito caro as coisas. O arroz e o frango são produtos que fazem parte da cesta básica do povo angolano. Mas nos últimos tempos, e comparativamente a 2023, houve um aumento substancial dos preços. Os produtos da cesta básica são determinados pelo preço do mercado em função da escassez e da procura e oferta. Produtos como o arroz e o frango são importados dependendo da cadeia de abastecimento, que criam estes constrangimentos na comercialização destes produtos. Neste momento o saco de arroz está 25 mil kwanzas, nesse momento estamos vendendo o quilo 1.100. O nosso lucro é de 100 kwanzas. As melhorias
senão está mesmo mal. Se você não tiver 25 mil kwanza, nós somos obrigados a fazer sócia de 12.500 kwanza e não chega para nada. O economista entende que é necessário melhorar os níveis de produção do país para que não tenhamos alterações muito significativas e que possam dar respostas satisfatórias, tendo uma cadeia de produção mais realista. São de amplo consumo a nível do mercado angolano, vai depender sempre daquilo que é a procura e a oferta destes mesmos bens. E os preços também são determinados pela escassez ou quando existe aumento destes produtos em quantidades que consegue o mercado, sustentar o mercado, no caso. Em função do quadro atual, nós temos que ter em atenção sempre dois elementos. O quadro atual requer, por parte da economia de Angola, nós melhoramos os nossos níveis de produção. Nós temos que ter em atenção que, não sendo a economia de Angola, no caso, nós em Angola não temos níveis de produção capazes de sustentar o consumo interno, tudo o que acontecer nos outros mercados, principalmente os mercados onde nós vamos adquirindo estes produtos, como o arroz, o açúcar, o frango e outros produtos, se existir algum efeito positivo ou negativo nessas economias, isso teria implicância na nossa realidade. E o que nós vamos assistindo aqui, no caso destes produtos que nós acabamos de falar, é que sempre que nos mercados onde esses produtos são produzidos, se termos atenção à cadeia de produção desses países, se termos atenção à cadeia de distribuição, o transporte, tudo aquilo, no final das contas, o consumidor final, que são os angolanos, vão ter sempre algum fator que pode comprometer aquilo que é o preço inicial. Agora, temos que trabalhar aqui internamente para melhorar os nossos níveis de produção. Inverter a tendência depende das políticas de produção para se evitar os choques externos para que possamos cobrir o mercado interno. Continua baixa a percentagem de aleitamento materno no país. A informação é da diretora clínica da maternidade, Lucrécia Paim. A responsável falava no workshop sobre aleitamento destinado a jornalistas no âmbito da Semana Nacional do Aleitamento Materno, que termina na quarta-feira. A melhoria das taxas e práticas de aleitamento materno é uma necessidade fundamental para a saúde das crianças. Em Angola, menos de 40% dos bebês dos 0 aos 6 meses são amamentados de forma exclusiva, número que preocupa especialistas que alertam para os riscos da não amamentação. O bebê que deixa de mamar precocemente está propensa, por exemplo, a desenvolver a desnutrição. A desnutrição é um problema sério aqui no nosso país. Muitas crianças morrem por desnutrição e entre outros fatores está o desmame precoce. Essas crianças que evoluem para a desnutrição sempre acabam tendo um desenvolvimento psicomotor muito retardado. Temos algumas doadoras que ainda é muito pouco, tendo em conta as necessidades, ainda é muito pouco. Também chamamos a atenção ou apelamos as mulheres que tenham um excedente, ou seja, aquelas mulheres que estão a amamentar e têm muito leite e às vezes vemos a escorrer pela roupa e o leite estraga-se, têm excedentes, virem até o banco de leite doar. Nós seremos muito gratas com isso. Segundo a diretora clínica da maternidade, Lucrécia Paim, é necessário inverter o atual cenário de baixas taxas de amamentação em benefício das crianças. Há muitas mulheres que não amamentam suas crianças. Achamos de tudo um repudiável, excepto aquelas doentes que são portadoras de alguma condição patológica que não devem amamentar. Mas as mulheres que não possuem estas condicionantes patológicas devem amamentar, porque estariam a proteger os seus filhos. Porque a amamentação exclusiva até os 6 meses cresce uma criança saudável. É a melhor, cresce uma criança saudável e é saudável quer para o próprio bebê e quer para a própria mãe. Por outro lado, a pediatra Isabel Gomes afirma que o aleitamento materno é vantajoso não só para as crianças, mas também para as mães. Começando no primeiro dia de vida, nós consideramos o primeiro leite como a primeira vacina do bebê. Ele protege o nosso bebê contra as infecções, a diarreia, as infecções respiratórias, a otite, até mesmo a alergia. Isto é para o bebê. E para a mãe, ajuda o vínculo afetivo, tanto para o bebê como a mãe. Também ajuda a mãe a recuperação após o parto, ajuda a mãe a diminuir o sangramento pós-parto,
porque isso vai ajudar a evolução rápida do útero e também pode prevenir a mãe contra as doenças como a diabetes mellitus e assim como a hipertensão arterial e muito mais. Este ano, a Semana Mundial do Aleitamento Materno celebra-se de 1 a 7 de agosto sob o lema Ajuda a Mãe a superar os desafios da amamentação. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que em todo o mundo, anualmente, mais de 820 mil crianças menores de 5 anos poderiam ser salvas se todas fossem amamentadas convenientemente. Parceria na Administração Pública de Angola e de Cabo Verde. Formação na INAP em destaque. O Serviço de Investigação Criminal em Luanda apresentou um grupo de cidadãos que vandalizou uma paróquia em Viana. A intenção do grupo era ter acesso à Santa Padroeira Mamã Mushima e ao cofre das ofertas. Nem as figuras mais sagradas escapam às ações criminosas. A estátua da Nossa Senhora da Mushima, da paróquia de Viana, foi alvo de tentativa de assalto por um grupo de supostos marginais que se faziam passar por fiéis, entre eles uma mulher que supostamente era mandante do crime. Eu e o meu colega fomos enganados por essa senhora. A segunda questão é que a senhora diz que a Igreja Católica lhe pertence, que ela também tem um encargo. Ela tem um encargo na Igreja Católica. E ela me levou na Igreja Católica. Ela queria onde tinha lá o cofre. Essa já é a intenção já dela. Os dois homens implicados no caso acusam a mulher que se fez passar por funcionária de um banco local e fiel responsável da paróquia da Igreja Católica em Viana. É uma notícia triste que todos nós recebemos, né, de jovens que vieram para aqui tentando roubar o dinheiro e a imagem de Nossa Senhora. Realidade que não é estranha, que sempre tem acontecido também. Porém, nós como igreja queremos apelar e dizer que este lugar é um lugar de oração, um lugar onde muita gente recorre para se encontrar com o Senhor, e as coisas santas não devem ser banalizadas. Eu, como vigilante, fui a observar a mamã, encontrei o cadeado estava arrombado. Tentei voltar, me concentrei, fui explicar ao segurança da saúde que o cadeado da Mamã Mushima foi rompido. Lá dentro também contém um cofre, onde sempre os fiéis metem alguns valores monetários dele. Começaram a romper, a bater, e o cadeado estava a gritar. É assim que eu me espanto, fui ao encontro da porta, tentei fechar, a senhora veio segurar-me ao peito, rasga a minha cruz, eu seguro nela e o baixinho vinha com martelo para me dar na cabeça. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Luanda, Fernando de Carvalho, reitera que o crime não compensa e apela aos fiéis a estarem mais atentos e denunciarem casos suspeitos. Deteve 3 cidadãos, dos quais uma feminina, com idades compreendidas entre os 30 e 43 anos de idade, implicados no crime de associação criminosa e tentativa de furto qualificado. No interior da Igreja Católica denominada São Francisco de Assis, os implicados fizeram-se passar por fiéis da referida igreja e assistiram à missa até o seu final. E porque a cidadã detida havia orientado os dois cidadãos no sentido de roubarem ou de furtarem a imagem santa da Nossa Senhora da Mushima, foram então até o sítio onde estava e arrombaram o cofre, arrombaram a gruta onde se encontrava guardada a imagem, e quando tentavam tirar mesmo já a gruta, surgiu então o vigilante. Para a Igreja Católica, agosto é o mês da peregrinação a Mushima, mas nem por isso a imagem santa foi poupada.
E em Benguela, a Polícia Nacional apresentou os dados da Operação Pressão Alta dos últimos 7 dias. Entre os dados consta a apreensão de armas de fogo utilizadas por supostos meliantes no ato do cometimento de crimes. O Comando Provincial da Polícia Nacional em Benguela apreendeu 3 armas de fogo que eram utilizadas por meliantes para o cometimento de vários crimes no âmbito da Operação Pressão Alta, que as autoridades policiais têm levado a cabo para travar a onda de crimes. Em toda a operação policial foram apreendidas 3 armas de fogo do tipo AKM, cada uma delas com os seus carregadores. Portanto, tivemos também a apreensão de 5 katanas, 3 facas, que eram utilizadas pelos presumíveis criminosos, usando-as para intimidar as vítimas por eles, portanto, selecionadas. Tivemos também a apreensão de 10 viaturas, 64 motorizadas. Estes bens ou estes veículos foram apreendidos em várias circunstâncias, uma circunstância do trânsito, mas outras em circunstâncias criminais no âmbito da recuperação de meios roubados. Tivemos também a apreensão de 10 colunas de som, e aqui no âmbito da poluição sonora, 10 garrafas de gás butano que foram, portanto, apreendidas ou presumivelmente foram subtraídas em residências nos mais variados bairros aqui na nossa província. 13 cédulas marítimas falsas, 6 telemóveis. Também temos aqui apreendidas 9 lonas que são utilizadas na produção de sal, isto no município da Baía Farta, e que tinham sido furtadas por cidadãos que também já se encontram detidos. A polícia deteve igualmente um grupo de meliantes que nos últimos tempos têm se dedicado aos assaltos aos caminhões. Importa também realçar que dos 220 constam 2 cidadãos que foram detidos aqui no Lubito, cidadãos esses que têm práticas de criarem situações que causem algum embaraço a todos os automobilistas, sobretudo aqueles que conduzem caminhões ou portanto, carrinhas que estejam a transportar mercadorias, para depois de se efetivar este embaraço, eles aproveitarem da circunstância e subtraírem os bens que esses mesmos veículos carregam. Nós estão detidos depois de termos registrado um acidente no bairro do Cumango, em que envolveu um veículo do tipo pesado de mercadoria que transportava cimento. Portanto, houve um acidente e o veículo, portanto, capotou, e nessas circunstâncias os cidadãos, e porque já faz parte de seus comportamentos, estavam a subtrair a mercadoria que o caminhão, portanto, transportava. Foram mais de 200 cidadãos que não escaparam das mãos das autoridades no âmbito da Operação Pressão Alta, nos períodos de 24 de julho a 4 de agosto. Veja daqui a pouco. Angola vai formar técnicos cabo-verdianos em matérias de reforma do Estado e gestão de recursos humanos. Veja também, o país quer apostar na refinação local do petróleo. O intervalo é breve. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Bem-vindo de volta. Deputados da Assembleia Nacional realizam uma reunião conjunta para apreciar, discutir e votar o relatório parecer da Conta Geral do Estado referente ao exercício fiscal de 2022. O encontro analisou o desempenho financeiro do Governo no ano de 2022, avaliou a gestão dos recursos públicos e verificou as metas fiscais estabelecidas. Os parlamentares discutiram a transparência nas contas públicas e a eficácia das políticas fiscais de 2022, antecipando os pontos críticos da Conta Geral do Estado de 2023. Nesta legislatura acredito que sim, portanto estamos a falar deste ano, mas acredito que nessa legislatura ainda estudaremos a Conta Geral do Estado de 2023. Os deputados também planeiam tornar a Secretaria-Geral da Assembleia Nacional um órgão autônomo e independente
com a aprovação da proposta de lei orgânica do funcionamento da instituição, que visa criar um gabinete técnico de apoio ao Orçamento Geral do Estado e monitorar a qualidade dos documentos aprovados. Nós criamos uma legislação que de facto traga inovação, desde as responsabilidades da Presidente da Assembleia Nacional, desde a elevação do Secretário-Geral a um órgão onde tem várias direções de Secretaria-Geral. A deputada relatora afirma que a aprovação desta lei vai preencher uma lacuna no Parlamento, protegendo o capital humano. Porque nós, deputados, não temos obrigação de perceber no detalhe todos os elementos constantes deste documento, que é o documento que apresenta o manuseamento financeiro de todas as instituições financeiras, incluindo a própria Assembleia Nacional. A expectativa é que o relatório aprovado melhore a gestão fiscal futura, auxiliando no planeamento e na execução das finanças do Estado. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer. Vilas. Exclusivo. O setor dos recursos minerais, petróleo e gás foi hoje radiografado pelo titular da pasta, Diamantino Azevedo, na primeira edição do programa Economia Sem Macas, com Carlos Rosado. Angola quer intensificar a aposta na refinação do petróleo localmente e, segundo o ministro, o desafio prende-se agora com o financiamento para a conclusão das obras das refinarias. Angola pretende manter a produção de petróleo em 1 milhão de barris dia. Para tal, é necessário voltar as atenções para os campos marginais e redesenvolver campos maduros. A meta foi reforçada pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, quando apresentava o balanço das atividades desenvolvidas, ganhos e os principais desafios que o setor ainda enfrenta. Nós podemos maximizar a utilização de cada barril de petróleo que produzimos, fazendo melhor e fazendo também de forma diferente, o que é transformarmos mais este recurso no nosso país. Demos exemplo do que podemos fazer, né? Da refinação, da petroquímica, dos fertilizantes, de mais uso, por exemplo, do gás para gás de cozinha, para a produção de energia. Portanto, há uma série de utilidade do petróleo que nós ainda não fazemos em Angola e que temos de fazer. É preciso uma estratégia bem definida e é preciso implementar. E este não é um trabalho só do governo, é um trabalho de todos nós, dos empresários privados, para que possamos então fazer melhor utilização deste recurso e também dos outros recursos minerais sólidos. Para o responsável do setor, o país está em vantagem por possuir naturalmente a matéria-prima, privilégio para poucos países. Mas para garantir maior eficácia, é fundamental continuar a investir na refinação local do produto. Como exemplo, está a refinaria do Lubito, cujas obras continuam e têm as metas de produção estimadas em 200 mil barris dia. O trabalho ser feito, terminamos o projeto da refinaria de Luanda, que hoje produz mais gasolina, diminuindo os resíduos. O trabalho da refinaria de Cabinda, apesar da dificuldade, está em curso, está avançado. Recomeçamos o trabalho na refinaria do Lubito, também temos desafios ainda relacionados ao financiamento, mas o trabalho está a ser realizado. Em Cabinda temos cerca de 2.600 trabalhadores, no Lubito temos 1.000 e tal. Temos maior dificuldade no Soio, dizer que Cabinda e Soio são projetos essencialmente privados, enquanto que o Lubito é um projeto hoje ainda 100% nacional, mas estamos abertos também a parcerias nesta refinaria. Portanto, o trabalho está em curso. O pico do petróleo em Angola foi em 2008. Pelas previsões de analistas do mercado, o país tem mais 25 anos para continuar a dependência na matéria-prima, que é a referência das exportações angolanas. Há uma janela de oportunidade com os minerais
porque nós praticamente não produzimos minerais, à exceção do diamante. Estamos a falar de 4% das exportações, menos de 1% das receitas do Estado, um pouco mais de 1% do PIB e, portanto, há aí também essa oportunidade, mas repito, se nós não soubermos usar o dinheiro do petróleo como aparentemente não o fizemos até agora, vamos continuar a ter problemas. Para o diretor do Sinvistec, manter as atenções para a transição energética é igualmente indispensável. Nós temos um X potencial de poluição no mundo ou de autorização de poluição. Esse X potencial deve ser dividido pela população mundial e a cada país deve caber uma dada parte. Quem está a poluir mais do que pode ou do que deve tem que pagar a quem está a poluir menos do que deve. Isto faz duas coisas. Primeiro, os pagadores vão ter que, ou deveriam ter que, diminuir rapidamente a poluição para não pagarem. E os menos poluidores também teríamos todo o interesse em diminuir a poluição para poder vender. As reflexões foram apresentadas no diálogo da primeira edição do Economia Sem Macas. A Bolsa de Tóquio encerrou a sessão de hoje com uma maior queda de pontos de sua história, motivada pela valorização do iene. Também influenciou a queda a preocupação com a economia dos Estados Unidos, que também provocou baixas expressivas em Seul e Taiwan, a maior queda em 30 anos. O Nikkei 225, principal índice da bolsa japonesa, que já fechou em queda de 5,8% na sexta-feira, desabou 12,4% nesta segunda-feira, ou 4.451,28 pontos, para encerrar a sessão com 31.458,42 unidades, recorde de baixa na história, que recorda o crash de 1987. A moeda japonesa, negociada em julho a quase 162 ienes por dólar, subiu esta segunda-feira e tinha cotação de 141,73 por unidade da moeda americana, um nível que não era registrado desde janeiro. Na sexta-feira, um dólar era negociado por 146,52 ienes em Nova Iorque. Um iene mais forte é um fator negativo para os exportadores japoneses. A recente valorização foi estimulada pelas decisões políticas do Banco Central do Japão, que na semana passada aumentou suas taxas de juro pela segunda vez em 17 anos e anunciou que pode repetir a medida em breve, enquanto o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, deu a entender que reduzirá as suas taxas, possivelmente a partir de setembro. Nas outras bolsas da Ásia, o índice TAIEX de Taiwan e o KOSPI de Seul caíram mais de 8%. As bolsas chinesas registravam quedas moderadas, o índice Hang Seng de Hong Kong recuava 2,7%, o índice composto de Xangai 1,4% e o índice de Shenzhen 1,8%. Técnicos da Administração Pública de Cabo Verde vão receber formação em Luanda, na Escola Nacional para Políticas Públicas. Um acordo com vários compromissos mútuos foi assinado em Luanda pelas ministras do Trabalho dos dois países. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social enfatizou a importância de aprender com a experiência de Cabo Verde no domínio da projeção de carreira, tendo afirmado que Angola está empenhada em beber dos conhecimentos cabo-verdianos, que ajudará a melhorar processos internos e a criar um sistema de recursos humanos mais eficiente e motivador. Estamos a estudar as melhores formas, as melhores performances, para que possamos ter uma progressão de carreiras sem muito ruído. Porque hoje o que mais passamos a ter em cima das mesas são requerimentos a pedir progressão de carreira. Eu tive 15 anos, eu tive 10 anos, eu tive 5 e estou na mesma categoria, sim. Teresa Dias, que falava nesta segunda-feira no ato da assinatura dos acordos entre Angola e Cabo Verde nos domínios da administração, reforma administrativa e serviços de apoio ao cidadão, disse, por outro lado, que o país precisa melhorar a sua gestão de recursos humanos. Este seria um dos caminhos que nós pretendemos a curto prazo trilhar, ter uma gestão de recursos humanos da função pública devidamente
tratado e que uma peça possa, de forma independente, assumir a responsabilidade pela gestão dos recursos humanos. Ainda não faz. E a ministra de Cabo Verde destacou que um dos benefícios do acordo será a formação de quadros cabo-verdianos na Escola Nacional da Administração e Políticas Públicas de Angola, fortalecendo as suas capacidades administrativas e de gestão. Infelizmente, desde 2006, deixamos de ter uma instituição pública responsável pela capacitação e qualificação dos funcionários públicos e neste segundo semestre é que estamos a criar e implementar a Escola Nacional de Capacitação dos Funcionários Públicos cabo-verdianos, considerando que Angola já tem a escola a funcionar há vários anos e tem experiência, esperamos beber desta experiência. Este acordo de cooperação vai ainda permitir a assistência técnica, a capacitação, o reconhecimento, assim como também a mobilidade, quer de formadores angolanos para Cabo Verde, assim como também de formadores cabo-verdianos para Angola. As signatárias do acordo reconheceram que o novo instrumento jurídico representa um passo significativo para o fortalecimento das administrações públicas de ambos os países. Processo de inscrição no ICED, 1000 vagas abertas, para ver no Girassol Jornal. Os serviços de telecomunicações e de televisão por assinatura vão estar 25% mais caros nos próximos dias. Os operadores do setor justificam a medida com a necessidade de reajuste de preços por causa da inflação atual. A decisão tomada pelo governo é justificada pelo impacto negativo da inflação e da variação cambial nos custos operacionais e na manutenção das redes de operadores prestadores de serviços de televisão por subscrição. Mas para o consumidor, este aumento poderá complicar ainda mais as contas. Não vejo soluções nisso, pelo menos na minha opinião. Que acredito que muitos também que são consumidores não estão de acordo disso. Nós que trabalhamos no privado e temos um salário abaixo do 100 e lutamos para carregar uma semana, 2 semanas, agora não sei, eu acho que vamos voltar aqui nas antenas antigas. É para ficar complicado, a pessoa se calhar vai pensar ou paga para assistir, ou põe na alimentação, ou se calhar depois estamos numa fase de inscrição para as escolas, faculdades, não compensa mesmo, acho que esse acréscimo não favorece mesmo ninguém. Nesse momento, um acréscimo de 25% deverá ser repensado. Segundo o Instituto Angolano das Comunicações, INACOM, a falta de um aumento do preço dos pacotes pode colocar a sustentabilidade financeira das operadoras em risco e comprometer o fornecimento dos serviços com a qualidade desejada dos consumidores. Para os assinantes com baixo rendimento ou com necessidades especiais das operadoras, o órgão regulador indica que as operadoras devem fornecer um pacote básico de televisão composto no mínimo com 10 canais audiovisuais, sendo a prioridade para os serviços públicos de televisão com a inclusão dos canais de rádio da RNA. Isso vai comprometer o poder de compra e, obviamente, que poderá existir algum desincentivo em termos de consumo deste produto, porque 25% não é uma tarifa baixa, é de facto alta, é uma alíquota alta e que poderá, sem dúvida, comprometer o poder de compra. Mas, o que reitero, economicamente, era necessário, tendo em conta a alta taxa de inflação, o que tem comprometido a qualidade dos serviços prestados por estas empresas. Agora, temos que ver que, do ponto de vista econômico, esta medida vai fortalecer estas empresas, mas, do ponto de vista social, vai tornar as nossas famílias, obviamente, mais pobres, porque sabemos que é um serviço muito solicitado pela população e a subida de preços, obviamente, que condiciona. O aumento na ordem dos 25% fica assim definido. Para o pacote Zap Fibra 10, passa de 22.450 kwanzas para 28.062 kwanzas. Para Zap Fibra 25, passa de 33.790 kwanzas para 42.237 kwanzas. Zap Min passa de 1.120 kwanzas para 1.400 kwanzas. Zap Premium passa de 8.100 para 10.125 kwanzas mensal. Para DSTV, o pacote de serviço normal passa de 2.950 para 3.625 kwanzas. O pacote Plus normal
passa de 11.300 para 14.125 kwanzas. Agora, na página internacional, Israel pode ser atacado ainda hoje, segundo o alerta do secretário de Defesa norte-americano. Os ataques coordenados podem ser feitos pelo Hezbollah e também pelo Irão. Acompanhe o compacto internacional. Antony Blinken alertou os parceiros do G7 que o ataque contra Israel pode ser coordenado entre o Irão e o Hezbollah, que reivindicou hoje ataque a uma base militar israelita. De acordo com Notícias ao Minuto, a informação é avançada pelo site Axios, que refere que se trataria de um ataque em retaliação aos assassinatos do líder da ala política do Hamas, Ismael Haniyeh, em Tirão, e do comandante militar do movimento Hezbollah, Fouad Shukr, em Beirute, no Líbano. Antony Blinken terá pedido uma reunião por videoconferência com os aliados do G7 para pressionar ao máximo os dois potenciais atacantes, de modo a minimizar a retaliação. Diante de um cenário de possível escalada do conflito no Médio Oriente, a Organização Mundial da Saúde enviou para o Líbano 32 toneladas de material médico. A agência da ONU referiu que os medicamentos e equipamentos cirúrgicos para emergências e traumatismos serão colocados em primeiro lugar em hospitais de referência para responder a qualquer escalada que possa surgir no terreno. De acordo com a instituição, na próxima semana deverá haver outro carregamento de medicamentos para atender até 1.000 pacientes com traumatismos. 6.200.000 casos de malária foram registados no primeiro semestre deste ano em Moçambique. De acordo com o governo do país, o número, segundo o Ministério da Saúde, representa uma diminuição de 22% dos casos no mesmo período do ano passado. Entretanto, a entidade refere igualmente que houve uma redução do número de mortes provocadas pela doença. De 211 baixou para 192. Todavia, o governo reconhece que a doença continua a ser um dos maiores problemas de saúde pública no país e que condiciona o desenvolvimento econômico. O balanço foi apresentado no dia em que o país deu início à campanha de vacinação contra a malária a crianças dos 6 aos 11 meses de vida. Os Estados Unidos deverão deixar a sua última base militar no Níger na próxima segunda-feira, antecipando a decisão anterior para os americanos saírem do país. A retirada das autoridades americanas resulta de um acordo assinado com o Níger. Militares alemãos também devem deixar o país. As saídas das tropas americanas e alemãs fazem parte de um processo de retirada das tropas ocidentais do Sahel. Assim vai o mundo. Veja a seguir. Internacional angolano Bruno Fernando é confirmado jogador dos Raptors do Canadá. E ainda hoje, ensino privado e a pouca adesão aos cursos técnicos. O intervalo é curto, não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Bem-vindo ao último bloco de notícias. Na UILA, o I7 abriu já as vagas para os seus 13 cursos. Mais de 1.000 vagas são disponíveis aos candidatos. A inscrição deve durar 2 semanas. O Instituto Superior de Ciências de Educação, ISAD do UILA, tem disponíveis mais de 1.000 vagas para o ano letivo 2024-2025. Segundo a vice-presidente do Instituto para os Assuntos Académicos, Maria Culiaquita, decorrem até a próxima sexta-feira as inscrições para a frequência dos 13 cursos existentes na instituição e que as listas dos candidatos vão ser divulgadas no dia 13 deste mês. Decorre nessa altura o processo de inscrições para o exame de acesso do ano letivo 2024-2025. Temos disponíveis 1.020 vagas e para as inscrições os estudantes devem ter média 12, a língua portuguesa, e média 12 a disciplina específica do curso a que se candidatam. O processo de inscrições começou na semana passada, tem a duração de 2 semanas e após isso fazemos a publicação de listas e o exame como tal decorre a partir do dia 19 de agosto. Temos 13 cursos disponíveis. A responsável disse que o Estado do UILA conta com cerca de 5.000 estudantes, 120 professores e 60 colaboradores. A instituição tem aproximadamente 5.000 estudantes, alguns dos quais já em vias de finalização, ou seja, encontram-se a fazer a redação de seus trabalhos de fim de curso. E como docentes temos aproximadamente 110 docentes efetivos, 60 ou 50 colaboradores que nos ajudam na efetivação do nosso trabalho.
O Ministério da Educação anunciou recentemente que todos os alunos que queiram ingressar no ensino secundário geral e técnico profissional devem fazer exames de admissão conforme um decreto. O representante da ANEP falou com exclusividade a Hoje Notícias e deixou claro que as instituições estão preocupadas com o anúncio tardio da decisão, visto que vai atrasar a implementação da mesma. A Associação Nacional do Ensino Particular diz que os prazos são curtos e que há muitas instituições que precisam de tempo para uma melhor preparação. Por essa razão, irá reunir nesta terça-feira com o Ministério da Educação com o objetivo de discutir o alargamento do prazo para a realização dos referidos exames. O ensino privado só está triste, assim posso dizer, porque a divulgação está a ser tardia e os prazos que deram é curto. Pode ser que nos prejudique, principalmente aquelas instituições que não estão ainda preparados e não só. Nós sabemos que o ensino, algumas escolas só têm aluno quando os pais deixam de ter as últimas hipóteses no Estado, porque eles primeiro recorrem às escolas do Estado e muitos deles só depois é que vão para o ensino privado. Embora temos muitos bons pais que já procuram o ensino privado, porque sabem que temos escolas de qualidade mesmo na área técnica. Isso eu posso lhe garantir com toda a certeza. Temos muitas boas escolas na área técnica em qualquer subsistema de ensino técnico. Então, ainda há aqueles pais duvidosos, às vezes não só por serem duvidosos, mas porque os custos do ensino técnico é elevado. Outro dos principais desafios são os cursos de saúde, uma vez que muitas instituições não têm as condições necessárias para o funcionamento, já que a saúde é uma área sensível. A ANEP aconselha aos filiados a se prepararem. Aqueles filiados que acataram as ideias que nós fomos dando, aquilo que nós fomos passando junto dos aconselhamentos, das visitas que foram feitas por nós, a esses, nesta altura, já estão a 90%. Embora ainda temos alguns filiados que ainda foram apanhados de surpresa pelas visitas de expensão que têm estado a fazer, principalmente na área de saúde, que é a área com maior destaque, porque sabe que saúde é melindroso, é vida e tem que se ter cuidado, embora esse cuidado é para toda a área técnica, mas estamos bem. Algumas escolas com algumas recomendações que têm estado a levar do Ministério do Gabinete de Expensão. Esta será a primeira vez que alunos da 9ª classe devem fazer o processo de inscrição para os exames à 10ª classe no ensino secundário geral e técnico profissional. Terminou neste fim de semana a segunda edição da Liga Popula de Futebol de Salão, cujo grande vencedor foi o Júnior Futebol Clube. O projeto visa tirar os jovens de más práticas. Com o objetivo de dinamizar e promover a prática do desporto no seio da comunidade e reduzir a criminalidade, a Liga do Bem organizou a segunda edição da Liga Popula de Futebol Salão. 16 equipas divididas em 4 grupos participaram da prova. A grande final foi disputada pela equipa do Júnior Futebol Clube e a formação dos Africanos Unidos. Sob o olhar atento da plateia, os campeões da primeira edição venceram pela segunda vez a Liga Popula ao derrotar os Africanos Unidos por 1-0, mesmo com a União fazendo a força, de acordo com o capitão Mário Mucano. Só que eles estiveram melhor, eles estiveram muito melhor. O jogo estava tão bom, só que eles foram mais eficazes e aconteceu o que aconteceu. Tentamos, mas não conseguimos marcar. Pela próxima, vamos fazer melhor. Por sua vez, o capitão dos vencedores, pela segunda vez consecutiva, Cleiton Lemos, disse que o adversário não passou despercebido. Muita união, foco e determinação. É uma partida bem disputada, embora já esperávamos isso, né? A equipa dos Africanos Unidos foi uma equipa que disputou bem o campeonato, conseguiu chegar até a final. Era uma equipa que não podia se ignorar. O terceiro lugar foi conquistado pelo Madame Futebol Clube, que venceu os duvidosos Futebol Clube do Rangel, também por uma bola sem resposta, e arrecadou o prémio de 175 mil kwanzas. A Liga do Bem
é uma organização de jovens nativos do bairro Popular que, segundo o subcoordenador José Santos, o projeto vai continuar em prol da comunidade e avançou que em breve haverá curso para os melhores participantes da Liga. Conforme vejam o campo, conforme está cheio, a nossa intenção é tirar muitos jovens da delinquência e não só, para então darmos continuidade, tendo em conta que também temos a colaboração de outros que já estão há muito tempo no futebol aqui na comunidade, como a Macov Futebol Clube, nos dá muito apoio, a administração local também. Então nós vamos dar continuidade para então continuarmos a tirar os miúdos das delinquências e temos também intenções de começar a fazer doações com o valor arrecadado aqui, porque nós temos alguns centros aqui local. Então, essa é a nossa intenção. Estamos a pensar em dar alguns cursos aos melhores, o guarda-rede, marcadores. Vamos aqui dar alguns cursos técnicos para ajudar mesmo a juventude local. A organização da Liga Popula prevê para a próxima edição o prémio de 1 milhão de kwanzas para o vencedor. Estamos mesmo a terminar esta edição. Antes vamos passar no estúdio ao lado e ver o Alberto Capitão, que já está pronto para o habitual debate à segunda-feira. Hoje a conversa aborda o combate à pobreza e os convidados já cá estão. Pois é, e nós ficamos por aqui. Você já sabe que tem debate a seguir. Boa noite e até amanhã. Angola, boa noite. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.